autismo. É sobre isso que vamos falar agora. E não foge não, fica aí e aprenda como incluir essas especiais pessoas no seu mundo, que nada mais é do que o nosso ciclo de amizade. Um caso positivo para cada 44 pessoas, e é óbvio que no seu ciclo de amizade existe muito mais do que 44 pessoas, não é mesmo? Então você há de conviver com um autista. Então vamos aprender agora como lidar melhor com essas pessoas e incluí-las no nosso mundo e fazê-las felizes. Porque todos aqueles que têm transtornos, seja autismo ou qualquer outro, sofrem muito. E as suas famílias também sofrem muito, porque muitas vezes esses transtornos são vistos como algo não muito importantes e isso traz grandes sofrimentos. Então vamos juntos, aqui e agora, aprender 26 sintomas sobre o autismo, e tanto na criança quanto no adulto. Na classificação internacional do CID-10, o transtorno do espectro autista está dividido em 3 níveis. Nível 1, que é leve, nível 2, moderado, e nível 3, severo. Compreende-se que o autista vive em 2 mundos, o mundo real e o mundo autista. Imagina o nível 1, o autista ele está mais presente no mundo real e menos no mundo autista. Já o nível 2 é como se o autista estivesse dividido 50% em cada mundo. E no nível 3, o espectro autista está mais no mundo autista e menos no mundo real. E isso faz com que a vida dele precisa, então, de cuidados, precisa de outras pessoas dentro do mundo autista. Mas já dentro do mundo real, ela pode viver uma vida normal. Quero deixar o meu agradecimento a você que já é inscrito aqui no canal. Se você está chegando agora, se inscreva, porque o nosso objetivo aqui é desenvolvimento humano e construindo saúde. E se você tem alguma experiência com autismo, comente aí embaixo, ou compartilhe também essa mensagem com as pessoas que você entende que precisa conhecer mais sobre o autismo, e eu julgo que todos nós precisamos, não é mesmo? Deixa aí o seu like também e o seu comentário. A vida global do autista é comprometida, tanto no aspecto de comunicação, social, intelectual e motora. Cada caso de autismo é único, o que faz do TEA um extenso e amplo complexo que envolve vários fatores e uma série de aspectos para se identificar. Diversos estudos científicos têm deixado claro que enquanto mais precocemente a criança for avaliada de forma adequada e encaminhada para um desenvolvimento, maior a sua chance de inclusão no mundo. Não importa se você é tio, tia, primo, irmão, pai, mãe, professor de uma criança com autismo, é preciso compreender e conhecer as manifestações clínicas do espectro autista leve, tanto na criança quanto no adulto, para que você então ajude-os. Isso aí, então vamos lá. Conhecendo primeiro os sintomas nas crianças. Primeiro deles, a ausência de fala na época esperada, ou melhor, em torno dos 2 anos de idade, que é o que se espera que uma criança já esteja falando. Quando há atraso nessa fala, pode ser sim um sintoma de autismo. Segundo, inversão pronominal, quando a criança diz ele não quer, para referir a si mesmo. Terceiro ponto, uso de ecolalia, ou seja, repetição daquilo que escuta. É como se a criança se tornasse um eco, de ficar repetindo muitas coisas, às vezes na sala de aula, em casa, quando escuta uma música. Quarto ponto, dificuldades de entender palavras de duplo sentido, sarcasmos, expressão de metáforas. Então, falar de forma reta, com poucas palavras e direta, de forma bem clara, é a melhor forma de se comunicar com o autista. Quinto ponto, dificuldade de iniciar uma conversa com outra pessoa. Por isso, na escola, o professor precisa ficar atento para incluir a criança nas brincadeiras, nas tarefas, até mesmo nos grupos, porque muitas vezes a criança pode sair dali e não demonstrar interesse
por esses momentos e ele precisa de ajuda nessa dificuldade. Sexto ponto, dificuldade de expressar sua vontade. Às vezes a criança quer algo, mas ao invés de falar o que ela quer, ela aponta com o dedo, né? E isso pode sim ser sintomas de autismo. Sétimo ponto, dificuldade em brincadeiras de faz de conta. Ele não consegue assimilar fazer de conta. E essa é uma característica também do autista. E muitas outras. Mas tanto na criança quanto no adulto, nós podemos identificar aí diversas características. E nós estamos aqui falando do TEA nível 1. Oitavo ponto, inadequação na forma de se aproximar das pessoas, na forma de se expressar, na falta de contato visual e também falta de resposta facial. Imagina você, normal, cumprimentando uma pessoa. Você vai chegar sorrindo, olhando nos olhos e até mesmo fazendo gestos de afeto para cumprimentar o outro. O autista dificilmente vai fazer isso espontaneamente e também dificilmente vai receber isso espontaneamente. Não todos os autistas, mas a grande maioria deles tem grande dificuldade nisso. Isso por conta da nona característica. É uma indiferença e até mesmo uma aversão ao afeto e ao contato físico. Pode acontecer de você querer abraçar um autista e ele até recebe o seu abraço, mas ele fica assim, ó, congelado, como se ele não estivesse gostando, como se ele estivesse com medo ou alguma outra coisa do tipo. E dificilmente ele vai te abraçar confortavelmente. Só que detalhe, queridos, os pesquisadores apontam que o abraço por mais de 30 segundos libera ocitocina no corpo. E a ocitocina é tratado pelos cientistas como o hormônio da liga social, do bem-estar, que traz mais harmonia e fortalecimento para as pessoas. E o autista precisa disso. Por isso, eu passo como terapia para os meus pacientes desenvolver o abraço. Por mais que seja difícil, entre as suas famílias, eles vão elaborando esse exercício. E isso tem trazido excelentes respostas. 10º sintoma do autista: sorrir diante de fatos onde a maioria chora. Imagina no velório, todo mundo chorando e o autista está sorrindo. É uma inadequação, mas é assim o autista. Sintoma 11, apreciar a solidão, a manutenção da mesmice e falas repetitivas. É isso mesmo. Imagina que o autista ele gosta mais de ficar com ele mesmo do que com a namorada. Ele gosta mais de ficar no cantinho dele, no mundinho dele, do que envolvido com qualquer outra coisa. E muitos não compreendem isso. Vai olhar e dizer assim, olha o metido que não se mistura. Muitas vezes eu pensei assim do meu pai. Terrível, né? Sintoma 12. Apreciar mais os objetos do que as pessoas. Imagina você numa roda e tem alguém ali que não está prestando atenção na conversa, não consegue interagir, mas está lá concentrado num abajur ou então na lâmpada. Tem alguém conversando com ele, mas ele está distraído, olhando um objeto. Um autista se comporta assim, dá mais importância para as coisas do que para as pessoas. E isso não deve ser recriminado nem reprovado, mas sim deve receber auxílio, né? Que tal? Tocar nele, puxar ele para você, chamar ele para levar ele exatamente no ponto em que você quer. Não despreze, não se afaste, não abandone por causa dessa dificuldade. Sintoma 13. Ter sensibilidade a sons, a tumultos e também a novidades. Imagina, em algum momento você vai ver o autista tapar os ouvidos e você não entende nem porquê. Às vezes não tem nada de anormal para você, mas algum barulho, talvez uma TV ligada, pessoas conversando animosamente próximo, ou um ruído lá de fora que veio, talvez uma buzina ou qualquer outra coisa, pode acionar a sua sensibilidade sensorial de forma que não acione a sua. E vai fazer com que ele se sinta tão angustiado que ele vai tapar os ouvidos a fim de não ouvir aquele barulho por sensibilidade. E pode até na criança desencadear um choro, na pessoa adulta desencadear um quadro de estresse, de nervosismo, que vai fazer com que ele quebre alguma coisa ou seja agressivo. Sintoma 14 do TEA: não filtra o que fala e nem observa se está adequado ao contexto. Agora imagina numa empresa com muitos funcionários e ali tem um autista que não filtra o que fala e nem regula se o que está falando está adequado para o contexto.
É óbvio, ele vai receber uma justa causa. Agora, se ele tiver um diagnóstico e apresenta para os amigos e para o patrão e para os colegas esse diagnóstico, as pessoas têm condições de ajudá-lo, porque entende que esta é uma limitação. E também a pessoa tem condições de buscar uma terapia e melhorar e muito esse quadro. Sintoma 15. Não olha nos olhos confortavelmente. Agora já imaginou como sofre um autista que tem esse sintoma? Porque existe por aí, né, alguns profissionais e alguns outros que dizem que isso aí é coisa de gente falsa. Já ouviu isso? Sintoma 16. Tem dificuldade de lidar com o imprevisível e quebra de rotina. Então, imagina que toda vez que você lança um autista a algo imprevisível ou a uma quebra de rotina, é preciso dar a ele um tempo para que ele, então, assimile aquilo que ele está recebendo, faça, então, uma interação mental e, então, depois ele começa a interagir com a sua novidade. Mas antes disso, ele vai precisar de um tempo maior. Então, dê esse tempo para ele, ou melhor, seja previsível, monte uma rotina para ele, faça um roteiro daquilo que ele vai fazer para que essas coisas não sejam uma novidade para ele, mas sim algo que ele já consiga antecipadamente se preparar para estes momentos. Por exemplo, a criança vai para a escola. No dia anterior à aula, leva ela na escola, apresenta a sala de aula, escolhe com ela o lugar onde ela vai sentar. Isso não vai ser uma novidade no dia seguinte para ela. Em casa, nas tarefas diárias, monte um roteiro daquilo que a criança faz. Levanta pela manhã, escova os dentes, logo depois toma café, depois se arruma, pega a mochila, vai para a escola. Enfim, cada autista vai precisar de um sistema didático diferente. Então, essa didática pode ser feita num quadro de forma visível, por escrito, se a pessoa já sabe ler, ou então com desenhos e figuras que relacione aquilo que ela precisa entender. Sintoma 17. Apresenta rigidez e inflexibilidade de opinião e, se forçado, pode surtar. Esse é uma das características muito fortes do meu pai. E quantas desavenças por não compreender isso. Sintoma 18. Dificuldade de comunicação cognitiva e também diplomática. Imagina, se você quer que o autista entenda o que você está sentindo, se você quer que o autista compreenda o seu momento emocional, isso é quase impossível dependendo da condição do autista. Sintoma 19. Inadequação com as roupas e calçados adequados aos ambientes e às situações. Então imagina que você chama um autista para uma pescaria e você chega e ele vai estar ali de bermudão, sem camiseta, bem largadão, bem à vontade. Ou então, querer ir à escola de pijama. Sintoma 20. O autista ele pode apresentar excelente memória para determinados assuntos. Imagina que outro dia um paciente me disse que ama tocar o violão dele de cabeça para baixo. Porque essa é uma habilidade que ele desenvolveu. E os autistas têm muito disso. Pode desenvolver habilidades em várias áreas. E isso é muito bom. Sintoma 21. Pode desenvolver paladar seletivo para determinados alimentos. E isso faz com que o autista deseje e busque comer determinados tipos de alimento, e se você não se preocupar e permitir, ele vai passar assim a vida inteira, só comendo aquele tipo de alimento porque é o que ele gosta. É uma das coisas que eu sempre estou aqui auxiliando meu pai nisso. Sintoma 22, explosão de choro, ou gritos, ou brigas. Isso pode acontecer. Às vezes quando a gente insiste que o autista assuma um papel que não é dele, né? Ou quando ele é ofendido, ou humilhado, ou quando ele se sente ali dentro de outra emoção que ele não consegue identificar, ele vai então transpor esses comportamentos. Sintoma 23. Dificuldade de se expressar, organizar e planejar. Imagina na sala de aula, o professor explica bem explicadinho, bem mastigadinho, e o autista vai dizer: professor, não entendi, explica de novo. E muitas vezes é preciso ajudá-lo nessas dificuldades, porque se não ajuda nessas dificuldades, ele fica para trás. E se necessário, usar uma maquete, um desenho, uma figura, um vídeo, alguma coisa que ajude a elaborar a melhor compreensão, é preciso. Não negligenciemos nisso. Sintoma 24. Dificuldades com metáforas e expressões de duplo sentido. Por isso, deve-se falar com o autista de forma direta, simples,
curto e bem objetivo. Sintoma 25. Tapar os ouvidos para não ouvir. E quantas vezes eu ouvi meu pai fazendo isso, especificamente comigo, quando eu queria ali forçar ele a entender uma ideia minha, e ele fazia isso, e eu ficava então possuída, dizendo, como pode um adulto fazer isso? Hoje eu entendo, é um adulto autista, muito normal. Sintoma 26. Dificuldade de ler um livro inteiro. Isso é semelhante para nós, também temos essas dificuldades. Para o autista não é diferente. Precisamos ajudar a ele compreender que tudo aquilo que nós queremos exige de nós esforço, determinação e garra. Dependendo do nível do autismo, da idade e do ambiente, esses sintomas podem variar. A melhor forma de manejar a vida de um autista é ajudá-lo a manter uma rotina que inclua ele no mundo e que ajude ele a desenvolver as suas habilidades dentro dos seus dois mundos, o mundo real e o mundo autista. O autista deve ser tratado como um membro da família, nunca como um soberano ou como um doente a quem tudo lhe é permitido. Uma criança autista deve compreender que os seus pais são os comandantes do lar e estes devem elaborar regras familiares e deixar de forma bem visível em um quadro. E quando essas regras são desrespeitadas, as consequências devem ser aplicadas. E um cônjuge nunca deve desautorizar o outro, porque uma vez que isso seja feito, a criança passa a desrespeitar o cônjuge desautorizado. E esta é uma das práticas que mais tem causado desavenças e enfraquecimento e desarranjo na educação e também na convivência dos lares. Por isso, queridos pais, e também tutores, professores, precisamos compreender que o autista deve ser tratado como um membro a ser incluído para vencer as suas dificuldades e desenvolver as suas habilidades. E obrigada por você ter chegado até aqui, e já deixo aqui o convite para você assistir a parte 2, onde nós vamos lançar 15 ações para que sejamos mais que vitoriosos neste mundo que não está para brincadeira. E seja você autista ou não, vem comigo, porque aqui vamos construindo.